Boa noite, eu sou o professor Ednardo. Nessa noite, a nossa proposta aqui nesse vídeo é compartilhar um pouco com vocês do que o Núcleo de Educação, História e Ensino de Música, o NEMOS, tem feito sobre o estado da arte. Alguns trabalhos que foram realizados por meio dessa metodologia. Então, a gente tem conosco a Camila, que é doutoranda do programa de pós-graduação em Educação da UFP, mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Educação Musical Federal do Rio Grande do Sul e licenciada em Música pela Universidade do Paraná. O Ricardo, que é licenciado em Música pela UFP e é mestrando em Educação pela Universidade Federal do Piauí também. E o Aderson, que defendeu o seu TCC semana passada, né? Tá aí, e o trabalho dele foi também um trabalho de estado da arte. Então, a gente vai ver esse processo do estado da arte em 3 diferentes níveis, né? Então, isso que a gente quer compartilhar com vocês por meio desse vídeo. Agora, cada um dos colegas pesquisadores vão se apresentar aí rapidamente e falar resumidamente do seu trabalho, e depois cada um vai fazer uma apresentação mais específica do seu estudo. Então, a gente vai começar pela Camila, Ricardo e Aderson. Olá, boa tarde, boa noite a todos e todas. Eu me chamo Camila, sou professora da UFP e sou, como o professor Ednardo falou, doutoranda do programa de pós-graduação em educação aqui também da UFP. Então, o meu trabalho, ele é focado, eu busquei conhecer as produções autobiográficas, trabalhos focados em autobiografias de pessoas relacionadas com educação musical, professores, alunos que trabalham com música. E esse meu trabalho tem recorte, é focado em teses, então só abordei as teses, e tem um recorte temporal de 5 anos, nas produções de 2015 a 2019. Eu vou falar mais um pouco dele na hora que eu for apresentar o trabalho, vou passar a palavra para o Ricardo. Boa noite a todos. Meu nome é Ricardo, eu sou mestrando da Universidade Federal do Piauí, do programa de pós-graduação em Educação. Como o professor Ednardo já me apresentou, sou formado em licenciatura em Música pela UFP. O meu trabalho é um estado da arte sobre as comunicações, os anais dos congressos nacionais da ABEM, né, a Associação Brasileira de Educação Musical. Esse trabalho surgiu de uma inquietação ainda na TCC1, na disciplina de TCC1, e ele partiu da questão da legislação, da Lei 11.769, sobre a questão da obrigatoriedade do ensino de música. Depois eu descobri, no andar da carruagem aí, que a história da educação podia me indicar caminhos bem interessantes para obter essas respostas a respeito de como que a comunidade escolar ia aceitar ou ia receber essa questão da legislação sobre a obrigatoriedade do ensino de música. O meu trabalho do TCC, então, ele focou na questão dos anais, dos congressos, e teve um recorte temporal de um pouco mais de 10 anos. E na apresentação do trabalho eu vou detalhar isso melhor. E, assim, foi muito interessante porque, desde já eu digo que é um trabalho importante, que foi importante para mim, para eu descobrir os caminhos das publicações, né, do que está sendo produzido a respeito da história da educação musical. E, claro, me ensinou uma metodologia e um trabalho muito interessante a respeito do estado da arte, que a gente vai trocar uma ideia. É isso. Passo para a Aderson. Bem, me chamo Aderson Ferreira, também sou aluno da licenciatura em Música da Universidade Federal do Piauí, e também estou na fase, agora apresentei, como o professor Ednardo falou, apresentei recentemente o TCC também com esse tema, né, sobre o estado da arte, como os meus colegas também. E o meu trabalho tinha um tema, o estado da arte, a percussão nos anais dos encontros regionais da ABEM, de 2011 a 2018. E essa pesquisa teve como objetivo fazer um levantamento, né, de artigos relacionados à percussão
e suas temáticas, né, as temáticas desses artigos, além de realizar uma análise sobre o ano das publicações, regiões, instituições, a formação dos autores e também gêneros desses autores. E com base nisso, foi detalhado em gráficos e informações sobre cada artigo, né? Fala um pouco sobre cada artigo. Basicamente é isso, a minha pesquisa. Eu retorno a palavra ao professor Ednardo. Microfone. É para manter o costume, né, de eu não abrir o microfone para falar. Então, como eu falei, a gente vai ver que o estado da arte ele é útil para uma doutoranda, né, para conhecer mais o que tem sido produzido na área da sua tese, né? É importante para um mestrando que fez o seu trabalho de TCC sobre o estado da arte e agora está fechando um artigo, como vocês vão ver no trabalho do Ricardo, né, que é muito importante publicar artigos no mestrado, no doutorado, na graduação, e vamos ver também como um trabalho de TCC mesmo, né, que é o mais recente, que é o do Aderson, né, então, aqui, como eu falei, são em três momentos distintos da formação, no qual é possível se fazer estado da arte, principalmente nesse momento que nós vivemos de Covid, né, por exemplo, no caso do Aderson, o trabalho dele não seria um estado da arte, mas devido a esse momento de Covid, foi uma pesquisa bastante oportuna, uma metodologia bastante oportuna para esse momento que vivemos. Então, vamos passar agora a palavra para a Camila apresentar o seu trabalho. Certo. Apareceu para vocês aí? Tá ótimo. Sim. Apareceu sim, Camila. Tá ótimo, tudo bem. Então, o título do meu trabalho é Autobiografia e Educação Musical, Produções de Doutorado em Educação Musical. Só colocar em modo de apresentação, tanto foi. Foi um trabalho que fizemos eu e o professor Ednardo. Nós escrevemos esse trabalho ano passado, no primeiro semestre, e a coleta foi feita no primeiro semestre de 2020. O objetivo do trabalho é conhecer as produções de pesquisas autobiográficas relacionadas com educação musical, com música. E a gente selecionou aqui só trabalhos que abordassem a educação musical em algum aspecto, né? Professores, alunos. Utilizamos teses desenvolvidas em programas de pós-graduação em educação, programas de pós-graduação em história e programas de pós-graduação em música. E o nosso recorte temporal foi de 2015 a 2019. Então, a gente trabalhou com 5 anos. A gente não estendeu para 2020, porque 2020 nós já estávamos trabalhando na coleta e na análise dos dados. Falar um pouquinho sobre o referencial teórico que a gente adotou, que foi a autobiografia. Ela surgiu ali na década de 20, na década de 30, com a Escola de Chicago. Depois disso, ela caiu em desuso. Ela começou a voltar na década de 70, década de 80, e na década de 80 para 90 ela chega ao Brasil, né, essa abordagem metodológica chega ao Brasil, e na nossa área de música, a gente tem a primeira produção, a primeira tese, defendida em 2003, com a Maria Cecília Torres, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. As pesquisas autobiográficas, segundo Bueno, elas nos auxiliam a compreender os processos de formação de identidades. Elas nos auxiliam a entender como as pessoas se tornaram aquilo que elas são, né? Possibilitam a sintetização e produção de conhecimentos a partir de histórias e memórias de diferentes pessoas. Nós entrevistamos, trabalhamos com diferentes pessoas para conhecer, para juntar todos esses acertos e produzir conhecimento sobre aquilo. Os seres humanos são essencialmente sociais, eles crescem e se desenvolvem dentro de grupos, né? As suas memórias, então, elas são individuais, mas elas também são
de certa forma, relacionadas com o grupo, né? Que elas são produzidas nessa relação indivíduo e grupo. Muitas terminologias, segundo Bueno, elas vêm sendo usadas, vêm sendo empregadas para se referir a esse referencial epistêmico metodológico. Então, aqui, a Bueno, no levantamento dela, ela traz diversos termos que ela viu sendo empregado em pesquisas, né? E muitos desses termos, ela ressalta que podem ser usados, às vezes, como sinônimos. Então, a gente tem memórias, lembranças, relatos de vida, depoimentos, biografias educativas, memórias educativas, histórias de vida, história oral de vida, história oral temática, narrativas memorialísticas, método biográfico, método autobiográfico, método psicobiográfico e perspectivas autobiográficas. Ela aponta que isso é causado, essa variação, né, muitos termos, isso é ocasionado muitas vezes por referenciais, embasamentos teóricos de origens diferentes, né, da educação, da antropologia. Então, cada autor usa um referencial teórico de uma área e usa uma terminologia de uma área. A gente não tem ainda uma padronização dessas terminologias aqui, a gente não vê ainda uma padronização dessas terminologias. Falar um pouquinho sobre a metodologia que a gente utilizou para fazer a coleta e a análise desse trabalho. Então, para localizar as teses, nós fizemos buscas no catálogo de teses e dissertações da CAPES. Para localizá-los, nós usamos as seguintes palavras. Primeiro, a gente iniciou com autobiografia em música, né, com aquele recorte de 5 anos que eu já mencionei. Nesse levantamento, a gente localizou 607 trabalhos. E aí, lendo os títulos e as palavras-chave desses trabalhos, resumo, foi possível perceber que outros termos eram constantemente empregados também nesse referencial, nesses trabalhos, que eram história de vida e narrativas. Então, a gente fez mais 2 buscas, uma com história de vida e música. Nesse levantamento, a gente achou 269 trabalhos. E uma última busca com narrativas e música, e nessa busca a gente achou 906 trabalhos. No site da CAPES, a gente pode colocar diversos filtros, né, alguns filtros para facilitar a nossa busca e refinar os resultados que a gente vai obter. Então, aqui, para fazer essa busca, a gente usou os seguintes filtros, né? Quando tem lá grande área de concentração, de conhecimento, a gente colocou linguística, letras e artes e ciências humanas. Área de conhecimento, música, educação e história. E depois, os 2 últimos filtros, que é a área de avaliação e nome do programa, a gente também adotou o filtro música, educação e história. Desses vários trabalhos aqui que a gente localizou, a gente leu o título, leu o resumo, leu palavras-chave. Em alguns casos, a gente também leu a introdução. E a gente viu que a grande parte não se adequava aos nossos objetivos, né? Então, desses todos os trabalhos que a gente levantou aqui, a gente conseguiu ter uma amostra final de 16 teses, que vão ser analisadas aqui, que foram analisadas no artigo e que eu vou relatar para vocês aqui. Para fazer a análise, a gente dividiu em 3 categorias. A primeira, que é temas de teses, perfil dos orientadores e gênero de pesquisadores e sujeitos, né, sujeitos entrevistados. Aí a segunda, regiões onde os trabalhos foram desenvolvidos e onde os sujeitos residiam, as universidades que eles eram vinculados e os programas de pós-graduação. A terceira categoria é o recorte temporal e embasamento epistêmico-metodológico dos estudos. Na primeira categoria, que é o tema perfil e gênero, já vou passar aqui para os resultados, tá? Nessa primeira categoria, a gente pode ver que as instituições de ensino superior foram um tema muito comum nas teses. Então, das 16 teses, 12 trabalhavam ou com docentes ou com discentes de universidades, né, de instituições de ensino superior. E só 4 que eram desvinculadas dessas instituições.
Então, a gente vê aí uma prevalência grande dessa temática das instituições de ensino superior. Desses 12 trabalhos, a gente tem cinco teses focando grupos de alunos da graduação, né, licenciandos, um trabalho focado em professores da educação básica, mas esses professores eram egressos dos cursos de formação de professores, e nesse trabalho dava-se ênfase a esse processo formativo que eles tiveram na instituição de ensino superior. 3 trabalhos com grupos de professores universitários, e outros 3 trabalhos que cada uma dessas 3 teses focou apenas em um professor. E dessas 3 teses, 2 foram autobiografia, foram pesquisadores que focaram neles mesmos, que foram professores relatando os seus processos de desenvolvimento musical, de desenvolvimento profissional, eram focados nos próprios autores das teses. Nas 4 teses, né, que são desvinculadas, que não estão ligadas às instituições de ensino superior, a gente tem uma tese com egressos da educação básica, né, que é focado em alunos que participaram de atividades musicais enquanto estavam no ensino médio, uma focando músicos de uma banda, e 2 com professores que não estavam vinculados a universidades. Nessas teses não se dava ênfase a esse aspecto se eles tinham essa questão de instituição de ensino superior. Aí um elemento importante analisando essas teses, esses trabalhos que focaram apenas um sujeito, né, que todas elas se concentraram em homens. E aí a gente refletiu que esses homens, esses pesquisadores, exatamente os homens pesquisados nesses trabalhos, fizeram e pensaram a educação musical. Eles representam, sim, uma parte importante dos agentes que atuaram e atuam pela música do nosso país. Contudo, não formam a totalidade desses agentes. Temos uma considerável atuação de professores que contribuíram e contribuem para o desenvolvimento da área. Sem as narrativas dessas mulheres, o tecer da história da educação musical se faz com uma expressiva lacuna. Então, essa ausência de mulheres, de trabalhos focados em mulheres, ela é bastante significativa. A gente também precisa dos relatos dessas mulheres para a gente entender melhor a nossa história da educação musical. Sobre os sujeitos, né, os músicos, alunos, professores, em que as teses estavam investigando, a gente tem uma diferença grande entre a quantidade de homens e mulheres. Então, a gente tem 65% de homens e 32% de mulheres. E aí, refletindo esses dados dessas teses em relação aos dados do Censo do Ensino Superior de 2017, a gente vê que tem uma diferença acentuada, que os dados do censo, tanto de professores quanto alunos, né, pensando que a maior parte dessas teses foca em instituições de ensino superior, os dados desse censo não apontam uma diferença tão acentuada nessa proporção de homens e mulheres. Então, a gente tem aqui, em relação a homens, a gente tem menos da metade, né, 44,8% de discentes, 54,2% de docentes. E aí, observando com mais atenção as teses, a gente vê que duas desses estudos, trabalhavam com grupos que são mais masculinos do que femininos, normalmente tem mais homens do que mulheres. Um desses trabalhos foi um estudo com banda de sopro, né, banda de metais, e que esse agrupamento é tradicionalmente mais masculino mesmo. A gente, observando as bandas, a gente vê mais homens do que mulheres. Então, a gente não é de se espantar quando a gente vê o trabalho focado em bandas e que a maior parte dos sujeitos são homens. E outro trabalho é focado em professores de oboé.
E aí, para a gente entender um pouquinho melhor essa questão, essa relação feminino-masculino dos professores de oboé, a gente fez um levantamento, a gente tentou achar ao menos uma orquestra em todos os estados do país, e a gente fez um levantamento sobre os oboístas. E no nosso levantamento, a gente viu uma proporção muito acentuada de homens tocando boé, né? A proporção de mulheres tocando boé nessas orquestras é bem menor. Então, esse instrumento, por alguma razão, ele acaba atraindo ou se desenvolve mais, a gente tem mais homens tocando do que mulheres. Já entre os pesquisadores, né, entre as pessoas que fizeram a pesquisa e desenvolveram as teses, a gente vê uma proporção contrária, uma proporção bem maior de mulheres do que de homens. A gente vê 62,5% de mulheres. E esses dados, de certa forma, eles vão ao encontro dos dados divulgados pelo Observatório Ibero-Americano de Ciência, Tecnologia e Sociedade das Organizações dos Estados Ibero-Americanos, que ele aponta que dos artigos publicados no Brasil, 72% tinham o nome de pelo menos uma mulher entre os autores. E o Brasil foi o país em que eles investigaram com a maior proporção de mulheres assinando artigos. Então, a gente tem aí uma proporção bem considerável de mulheres fazendo pesquisa com esse referencial teórico das autobiografias. Já entre os orientadores, a gente vê uma proporção diferente. A gente tem mais homens, a gente tem 7 orientadores e 4 orientadoras. Contudo, o número de trabalhos que eles orientaram foram os mesmos. Cada um, homens orientaram 8 e mulheres orientaram 8. E a gente tem uma contribuição bastante expressiva aqui entre as mulheres da professora Ana Lúcia Marques, Ana Lúcia Louro, que é lá da Universidade Federal de Santa Maria, que só ela orientou 5 trabalhos, de 5 teses ao longo desse recorte que a gente trabalhou. Então, ela é uma mulher que vem contribuindo muito para as pesquisas com esse referencial que a gente colocou aqui. Entre os orientadores, a gente tem 16 desses orientadores. Eles tinham alguma formação em música, seja na graduação e pós-graduação. Então, a gente constatou que essa formação em música, ela pode ser importante para a escolha desses professores quanto aos trabalhos que eles vão orientar, né? Então, se eles têm uma formação em música, eles podem ser mais propensos a escolherem trabalhos orientandos que vão focar em alguns aspectos relacionados com o fazer musical ou com a educação musical. Partindo para a segunda categoria, que são as regiões, as universidades e os programas. A gente vê que a gente tem uma concentração muito grande de trabalhos produzidos no Sul. Né? A gente tem de novo aqui a professora, lembrando que a gente tem uma professora lá na Universidade de Santa Maria que produziu muito, né? Só ela produziu 5. Mas, além disso, esses trabalhos, essa relação dessa professora, esses dados aqui, dessa grande produção do Sul, eles também vão ao encontro de um outro levantamento sobre autobiografia produzido por Silva, Sgobi e Carinho, que eles também apontaram uma proporção maior de trabalhos acerca de autobiografias produzidas no sul do país. E a gente vê outro dado significativo, que a gente não teve nenhum trabalho desenvolvido no norte, em programas de pós-graduação da região norte do país. Um desses trabalhos, a gente tem um desses trabalhos focados no norte, que é o trabalho da Jéssica Almeida, que ela fez o doutorado dela em Santa Maria, mas ao longo do doutorado dela, ela ingressou na Universidade de Roraima e ela passou a fazer a coleta de dados, análise de dados com os alunos da Universidade de Roraima. Então, o trabalho dela foi todo focado nos alunos do norte, mas o trabalho em si foi desenvolvido no sul, na região na Universidade de Santa Maria.
Na dependência administrativa, a gente vê aqui também uma proporção bastante acentuada entre trabalhos produzidos em instituições públicas e privadas. A gente teve 88% dos trabalhos produzidos em instituições públicas. Olhando o site da GeoCap sobre a dependência administrativa dos programas de pós-graduação no Brasil, a gente vê que a gente tem muito mais, uma proporção bem maior de instituições, de programas em universidades públicas, né, 68, mas os trabalhos autobiográficos que a gente analisou aqui ainda tem um percentual maior de relevância das instituições públicas, com 88%. Então, a gente vê aqui a importância das instituições públicas, pelo menos no recorte que a gente trabalhou, acerca da produção desses conhecimentos, focando a autobiografia das pessoas, com essa abordagem epistêmico-metodológica das pesquisas autobiográficas. O ano de publicação, a gente teve uma diferença bastante acentuada no ano de 2017, mas a gente não conseguiu achar nenhum elemento que explicasse essa diferença tão grande de 2017 para os outros anos. A gente não conseguiu localizar, por exemplo, nenhum programa de estímulo à formação docente, um DINTER, né, com doutorado interdisciplinar, interinstitucional. A gente não conseguiu achar. Então, a gente não conseguiu uma explicação para essa quantidade tão grande de trabalhos em 2017. A terceira categoria, recorte temporal e o vazamento epistêmico metodológico, 4 dos 16 trabalhos que a gente analisou definiram um recorte temporal na construção dos seus estudos. A gente tem 2 trabalhos de programas de pós-graduação em História, que é Barbaresco Filho, que investigou a biografia do compositor e professor Estércio Marques Cunha entre os anos de 1965 e 2013, e Marques, que estudou a vida do maestro Joaquim José de Mendanha, do seu nascimento em 1800 ao seu falecimento em 1885. E a gente tem outros 2 trabalhos de programas de pós-graduação em educação, que é o da Azevedo, que investigou a formação musicológica e pedagógica recebida por egressos do curso de licenciatura em música da Universidade Federal do Cariri entre os anos de 2009 e 2015, e Cláudia Silva, que estudou o desenvolvimento musical de Serra Negra ao longo do século 2020. Ela pegou o século 2020 todo. Segundo Barros, esse recorte temporal ele é importante para as pesquisas que trabalham com história, que ele ajuda a trazer clareza aos trabalhos. E a gente vê que a gente tem justamente 2 trabalhos do programa de pós-graduação em História, que deixaram esse recorte temporal ressaltado, né, no seu trabalho. E entre os programas de educação, eu olhei o currículo Lattes dos pesquisadores, e eu consegui constatar que a Cláudia Silva, ela tem também uma formação, uma especialização em História, acho que é História e Patrimônio Cultural, algo assim, o que talvez tenha ajudado nessa reflexão sobre o recorte temporal. Ao outro trabalho da Azevedo, eu não consegui achar nenhuma conexão, nem ela, nem o orientador tinham formação em História, mas certamente eles devem ter lido a respeito, e para fechar esse recorte temporal. A gente conseguiu localizar 24 autores de referência que foram empregados nos embasamentos epistêmicos metodológicos das teses. A gente está chamando aqui autores de referência, são os autores empregados nas teses para construir esse embasamento epistêmico metodológico, né? A gente tem os autores das teses, que são os pesquisadores, e os autores de referência, que a gente está chamando aqui, que são esses autores que foram empregados na construção e na análise dos dados. Eu não vou ler o nome de todos esses autores. A gente tem aqui os 2 autores mais citados, que são a Delore Monbert e a Christine Jossot. E entre esses 24 autores de referência que eu estou citando aqui, um dado interessante é que 14 são mulheres. E essas
as mais citadas aqui, da Lore Momberg e a Jossô, também são mulheres. E que é um dado bastante significativo, que a gente não tende a ver assim, uma referência tão grande às mulheres. E aí a gente fez um levantamento, um levantamento preparado pela Eusébia sobre gênero na pesquisa, apontou que apenas nos Estados Unidos, no Reino Unido e no Canadá, as mulheres tiveram um fator de impacto de citações ponderadas mais elevadas que os homens. Significa que, tendo uma média das produções de cada um, as mulheres foram mais citadas que os homens, nesses 3 lugares, né? Estados Unidos, Reino Unido e Canadá. Mas foi por um recorte temporal específico, não foi assim ao longo de 20, 30 décadas, e também elas foram muito pouquinho mais citadas que os homens. Quando a gente vê a relação dos homens, na maioria dos outros países, a gente vê uma proporção grande dos homens sendo mais citados que as mulheres. Mas nesses que as mulheres foram mais citadas que os homens, foi uma diferença muito pequena. Então, esse referencial teórico, aparentemente, ele traz, pelo menos no recorte que a gente usou aqui, ele traz um perfil um pouco diferente desses autores de referência. A gente tem mais mulheres trabalhando com isso do que homens, pelo menos nesse recorte que a gente estudou nesse SADART que preparamos. As terminologias empregadas nas teses também foram variadas. A gente teve várias metodologias, várias terminologias, que é história da vida, método biográfico, método autobiográfico, pesquisa autobiográfica, escritura autobiográfica, narrativas da história de vida, relato de vida e biografia intelectual. A gente tem a grande quantidade de autores de referência, a grande quantidade de autores de referência podem contribuir para essa diversidade de termos utilizados nas teses, né? Nós tivemos 24 autores de referência e eles podem usar terminologias diferentes, dependendo da área de estudos de que cada um vem. E aqui a gente vê também que alguns autores empregam das teses, né? Alguns autores das teses empregam mais de uma terminologia ao longo dos seus estudos. Assim como a Bueno falou, como eu citei no início, que os autores usam mais de um termo e, em alguns casos, eles empregam esses termos diferentes como sinônimos. A gente não conseguiu observar ainda uma padronização nessa terminologia adotada. As únicas exceções que eu consegui localizar foram os trabalhos produzidos, orientados lá em Santa Maria, que eles utilizaram sempre método autobiográfico, a terminologia método autobiográfico ou autobiografia nos seus trabalhos, que lá parecia ter um certo padrão de terminologia. Partindo, então, para as considerações finais, a gente pode ver que há uma predominância de estudos aqui que buscaram investigar sujeitos ligados a instituições de ensino superior. Isso é muito bom, né? Entender essas instituições de ensino superior é muito bom. Mas a gente também observa que há no país muitos mestres e oficineiros e demais agentes culturais que não estão ligados à instituição, né? Que eles ensinam seus ofícios, os elementos culturais que eles sabem, sem estar ligados a essas instituições. E conhecer suas práticas, conhecer suas histórias de vida, irá contribuir muito para que a gente possa compreender melhor os processos de formação musical, né? Processos de ensino e aprendizagem que não estão diretamente ligados com a academia. As mulheres formam a maioria entre os autores, tanto das teses como dos textos de embasamento epistêmico metodológico. Entretanto, são minoria entre os sujeitos investigados. Entendemos ser relevante aqui a elaboração de novas pesquisas, visando analisar se essa característica, né, de gênero, se ela se estende também a outras áreas e a outros recortes temporais, né? Se ao longo de um período, um recorte temporal maior, se isso continua estável ou se isso tem uma variação. Temos um grande número de trabalhos desenvolvidos no Sul, e nenhum oriundo do Norte.
Isso possivelmente ocorreu em decorrência do número baixo de cursos de doutorado nessa região, na região norte. Essa escassez de produção de conhecimentos em uma região, ela não afeta só aquela região, só aquela localidade, mas ela afeta o país todo, porque a gente não tem acesso aos conhecimentos daquela região, das pessoas, os conhecimentos produzidos por pessoas naquela região. Foi possível constatar que diferentes terminologias foram empregadas pelos autores das teses para se referir aos processos epistêmicos metodológicos, como eu acabei de citar para você, né? Muitas vezes como sinônimos. E aí, para fechar aqui, as pesquisas autobiográficas aqui abordadas acolheram e valorizaram o conhecimento de diferentes pessoas em diferentes contextos, buscando compreender seus processos de formação pessoal, profissional e musical. Ao estudarmos as teses, foi possível identificar seus pontos de aproximação ou divergência, e acreditamos que é justamente no estudo e na compreensão dessas semelhanças e diferenças que uma área se fortalece. Assim, eu termino aqui minha apresentação, agradeço pela atenção de vocês até agora, e eu vou passar, que tem as referências, eu vou passar a palavra para o Ricardo. Para ele fazer a apresentação do trabalho dele. Ok. Enquanto a Camila vai colocando aí, eu vou me apresentar novamente, né? Meu nome é Ricardo, eu estou fazendo atualmente um trabalho Estado da Arte nas teses da CAPES, mas a minha apresentação de hoje à noite é sobre o meu TCC, né? O meu tema é esse aí, né? O Estado da Arte, História da Educação Musical nos Anais dos Congressos Nacionais da Associação Brasileira de Educação Musical, da ABEM. Esse trabalho eu já deixo aí explícito a questão do recorte temporal, que vai de 2003 a 2015, e depois eu vou explicar detalhadamente, a gente vai vendo aqui junto como que cada processo aconteceu. Então pode passar o slide, por favor. Bem, eu coloquei o sumário aqui não com a intenção de apresentar o TCC, mas para que a gente tenha uma noção de como ficou organizado o trabalho final, né? Eu coloquei uma introdução, aí depois eu falei um pouco sobre a questão da teoria, os autores que eu utilizei para ter uma base teórica e para poder me guiar, né, nas análises de cada categoria. Depois eu deixei claro qual era o meu interesse de comunicação, quais eram meus interesses, quais eram os trabalhos e qual foi o meu campo de pesquisa. E aí, depois dessas informações e com os dados em mãos, a gente foi trabalhar, eu e o professor Edinardo, que foi meu orientador no TCC e é meu orientador agora também, no mestrado, foi que a gente foi trabalhar com a questão das categorias. Essas categorias que estão nessa sequência aí, memória da música popular, autobiografia, legislação, repertório, dispositivos metodológicos, currículo, né, da formação docente, ensino em instituições formais, ensino não formal, análise historiográfica, e depois eu faço as considerações finais. Pode passar, por favor. Pois bem, então, assim, esse trabalho a gente começou fazendo uma caracterização da questão da metodologia, que é o objetivo dessa aula de hoje. E então eu tenho que informar que isso tudo surgiu de uma inquietação ainda lá no TCC1. Eu queria saber como que a comunidade escolar, né, como as escolas públicas principalmente iam receber a notícia da obrigatoriedade do ensino de música na escola, estabelecido pela Lei 11.769, porque eu queria saber como que isso ia ser recebido, como que os pais da escola, os grupos de professores, a comunidade acadêmica e os professores de música iriam aceitar tudo isso. Então, a partir dessa indagação, desse estímulo, foi que eu fui descobrindo aos poucos que a história da educação podia indicar os caminhos, né? E os caminhos que me dariam essas respostas. Então, além de me
orientar nisso tudo, a pesquisa Estado da Arte foi extremamente importante para eu saber como que estão as publicações a respeito da questão do ensino de música, da questão da regulação desse ensino de música, e ao mesmo tempo em que isso foi feito, a gente produziu aí uma contribuição para a própria história da educação musical, que é um campo um campo de pesquisa até recente, né? A gente tem um número em ascensão aí de pesquisas. Então, essa pesquisa e a metodologia de levantamento foi muito importante para me dar essa noção de quantos trabalhos tem publicados na história da educação musical e como que isso ia me ajudar. Então, dessa forma, eu estabeleci como objetivo principal, assim, algumas perguntas, né, para me motivar. Primeiro, o que tinha sido produzido nesse período? Quais lacunas tinham ficado em mais de uma década? Porque, como eu já disse lá no início, a gente estabeleceu de 2003 a 2015 esse recorte temporal para ter uma quantidade considerável de trabalhos de análise, né, de comunicações. E quais temáticas que tiveram maior ênfase? Dentro desse trabalho, a gente destacou também o GT 1.3 de 2015, que é um grupo de trabalho sobre história da educação musical que foi criado na ABEM, de onde, inclusive, nós tiramos muitos trabalhos que entraram nesse levantamento, nesse estado da arte. Então, a estrutura do trabalho ficou dessa forma. Ficou primeiro uma análise metodológica, depois a gente focou no objeto, nos interesses, aonde que a gente queria trabalhar e o que nós queríamos tirar dali, para depois começar a desenvolver uma análise sobre cada categoria criada. Pode passar, por favor. Pois bem, aí então, assim, na questão dos autores que nos ajudaram nessa parte inicial, trabalhamos com Romanovsky, 2006, que trata da questão da importância desse tipo de trabalho sobre levantamento, sobre o estado da arte, e principalmente porque nos últimos 20, 15 anos nós temos um aumento significativo de publicações e trabalhos acadêmicos na área da educação, principalmente agora na área da educação musical, que está emergindo assim de uma forma muito, muito, muito rápida, né? Então, esse tipo de pesquisa, além de contribuir para o meu trabalho, de responder essa questão da quantidade de publicações, a parte quantitativa da pesquisa Estado da Arte, que é uma característica também, deu uma noção também dos caminhos que a educação musical está percorrendo ou está trilhando em relação a essas publicações. Depois a gente usou Norma Ferreira, 2002, que me ajudou na questão da categorização, de criar, né, esses eixos de análise. Usamos também o trabalho de Nair Pires, que foi retirada da revista da ABEM, que também é um trabalho do tipo Estado da Arte. É um Estado da Arte sobre as produções, né, da própria revista. E utilizamos também Inês Rocha e Gilberto Garcia, que é um trabalho muito interessante, que está dentro do próprio GT 1.3, que é um trabalho também de levantamentos. E mais recentemente, eu incorporei agora a tese da Patrícia Oliveira, que também é um estado da arte a respeito da educação musical EAD, que é muito interessante, é uma análise em que ela deixa claro a questão da intenção da continuidade que a pesquisa Estado da Arte tem. Ela tem já em si essa intenção, não é todas as pesquisas elas precisam ter essa noção de que o trabalho, a produção final, ela precisa estar sujeita a análises, a críticas, a continuidades, e a pesquisa Estado da Arte ela só tem essa intenção, ela tem isso como característica primeira, e isso eu trouxe da Patrícia Oliveira. Pode passar, por favor? Então, os interesses das comunicações dessa pesquisa, ela está dentro desse recorte de 2003 a 2015, foram encontradas 25 publicações. E como que essas análises, como que essa pesquisa foi feita, né? Foi feita através dos títulos e
das palavras-chave e dos resumos, contendo história da educação musical. Antes de continuar, é importante lembrar que a gente escolheu as publicações dos congressos da Associação Brasileira de Educação Musical. E que na área da educação, hoje, nós temos muitas pesquisas sobre a educação musical, e então temos um território muito vasto para percorrer aí, como pesquisadores, professor de música, pesquisador de música. Então, esse foi um dos motivos pelo qual eu escolhi a pós-graduação em educação, por se tratar de um campo com mais publicações a respeito disso. Então, depois de fazer a pesquisa, a gente foi para a questão das categorias, que foram criadas 9. Memória da música popular, biografia, e aqui essas 3 categorias em vermelho estão destacadas porque são as 3 das quais eu vou falar um pouquinho. Não vai dar de falar de todas, e também porque essas 3 categorias são as 3 categorias que eu escolhi no meu artigo, né, para estar colocando no meu artigo. Tem um artigo que a gente está trabalhando nele aí, que vai sair já já, da revista Temas Educação da Paraíba, e ele fala justamente desse trabalho, desse levantamento, mas a análise ela é pautada somente nessas 3 categorias. Então, continuando aí, a gente vai ter legislação, repertório, dispositivos metodológicos, currículos da formação docente, instituições, e aqui eu juntei 2 categorias, porque a gente vai colocar aí as instituições de ensino formal e as de ensino não formal. E, por último, análise historiográfica. Pode passar. Aqui a gente tem a quantidade de comunicações por categorias. Das 25, ficaram divididas assim: duas publicações, duas comunicações, melhor dizendo, na categoria Memória da Música Popular, 5 comunicações na categoria Biografias, e aqui eu já tenho um destaque, né? 2 na categoria Legislação, 3 em Repertório, 3 em Dispositivos Metodológicos. Dispositivos metodológicos, instrumentos, livros, métodos, tudo que foi usado pelos professores de música em determinado momento para poder lecionar. Depois, currículo da formação docente, e aqui a gente tem uma importância significativa pelo fato de que a preparação desses professores e os desafios que eles têm hoje, né, no mundo de hoje, na nossa realidade, se os currículos estão atendendo a isso, e a gente está tendo uma reformulação, teve uma reformulação desse currículo bem recentemente no curso de música, que eu já tinha saído, mas acompanhei de perto isso, e isso é extremamente importante e é observado também nesse levantamento. Depois, ensino em instituição formal, ensino em instituição não formal, né? 2 publicações, e, por último, análise historiográfica, a gente teve 3 publicações. No próximo slide, a gente organizou por ano as publicações. E aí a gente pode se perguntar, mas o recorte temporal, né, a partir de 2003 até 2015, né? Mas somente a partir de 2006 foi que apareceram as primeiras publicações contendo essas palavras-chave: História da Educação Musical. Então, foram 2 trabalhos em 2006, aí em 2008 e 2009 não teve nenhuma publicação sobre com história. Não, em 2009 teve uma. Teve, deixa eu ver aqui, análise historiográfica, correto. Só em 2008 que não teve. Aí, em 2010, nós já tivemos algumas, já começou a aparecer mais. 2013, mais 2 publicações, e em 2015 foi o auge, o ápice em termos de quantidade, né? De publicações a respeito da história da educação musical. E aí aqui elas estão representadas, cada categoria está representada por uma cor e no ano em que apareceu. Pode passar o slide? Pois bem, aqui já é a primeira categoria, Memória da Música Popular.
mas a gente vai analisar a próxima, que é a biografia. Pode passar, Camila, por favor. Obrigado. Bem, nessa categoria, a gente agrupou alguns trabalhos que tinham como eixo norteador a figura do educador musical. Então, tentou trabalhar como que as influências, como que o modo de vida, como que o contexto político e qual foi a contribuição de cada professor de música estudado, né, analisado para a educação musical brasileira. Essa categoria foi escolhida porque foi a que teve uma grande quantidade de publicações, principalmente por ano. E isso mostra para a gente como a história da educação musical ainda está muito ligada à questão da figura do educador musical. E da forma como cada professor deixou sua marca, né, vamos dizer assim, através do desbravamento, das iniciativas, do pioneirismo, enfim, dos enfrentamentos políticos, ideologias vividas em cada época, né, para poder dar aula de música. Então, assim, das 5 comunicações, eu não vou falar o nome de todas, mas eu vou falar o nome dos autores. Uma comunicação é de Vieira, 2006, a outra é de Silva, 2006, depois eu vou deixar na bibliografia aí as referências, tá bom? Cabral, 2015, Santos, 2015 e Franchini, 2015. Todos trabalhos que giram em torno da figura do educador musical. Então, ou seja, a vida desses educadores assim, permitiu, né, e os detalhes das pesquisas permitiram enveredar por algumas vias que antes não haviam sido pensadas, né? Por exemplo, caminhar por alguns objetos secundários, como as metodologias, as instituições, o acervo musical histórico, que aqui eu dou um destaque para a questão da importância da historiografia, né, dos materiais encontrados. E houve no início também um embate em relação à questão da biografia e autobiografia, mas depois a gente chegou à conclusão que deveria ser autobiografia pelo fato de que alguns materiais utilizados pelos pesquisadores eram de autoria dos próprios professores, né? Os diários, os registros, as agendas, então muita coisa de registro referia-se à forma como cada educador se via naquela sociedade, então isso foi utilizado nas pesquisas e por isso ficou dessa forma. Depois, pode passar, a gente tem a categoria legislação, a gente não vai analisar ela aqui, mas é importante lembrar que foi dessa categoria que partiu a minha inquietação para fazer a pesquisa, o levantamento, para fazer a pesquisa Estado da Arte. Então, sendo assim, a gente vai para a próxima, que é a categoria repertório. Pode passar, Camila, por favor. E nessa categoria, a gente encontrou 3 comunicações. E 2 delas falam da questão da utilização da música. 2 não, todas elas falam da questão da utilização da música. Foi uma categoria que agrupou trabalhos que abordam a história da educação musical sob a influência de algumas manifestações culturais, religiosas, sociais, e que isso foi inserido na prática de repertório. Como assim? A utilização da música para outros fins, e não somente com a intenção de musicalizar, a intenção da música para doutrinar, a intenção da música para conscientizar em caso de luta de classe. E os trabalhos, eles caracterizam bem isso, né? O primeiro trabalho aí, que é de Garbosa, 2006, ele trata dessa questão da música, da educação musical nas escolas de imigrantes alemães. Então, assim, havia primeiro, né, a intenção como é que vou dizer, de proteger, de preservar a questão da cultura alemã dentro daquele ambiente, naquele momento. Então, a educação musical, ela era utilizada primeiro com esse fim, com a intenção de manter a língua, manter os costumes, as danças e muitas coisas da tradição alemã, que é o que o autor deixa claro. Outro trabalho muito interessante também, que é de Neivert e Willy, 2015, fala da utilização da música sob a influência de Martim Lutero, né? E como que isso
era trabalhado, né? Através das letras, através das mensagens e da intenção evangelizadora da música. Então, como isso foi investido, como que se investiu na música para poder ir para esse lado doutrinário e para essa questão missionária, vamos dizer assim. Outro trabalho muito interessante, que é o trabalho de Martins 2015, fala da questão da educação musical no movimento operário do Rio de Janeiro, de 1906 a 1921. E aqui a gente tem a música sendo utilizada para a questão do posicionamento político, da conscientização e da questão da luta de classe. Pois bem, então, assim, essa categoria, ela não mostra para a gente que a educação musical não se faz somente nos lugares destinados para o ensino, né? Mas em todo o contexto cultural. E aí entra também um pouquinho de uma das categorias que a gente vai ter na sequência, que é a educação não formal. E que isso está crescendo de uma forma muito grande. A Inês Rocha coloca isso no seu trabalho de 2015, que mais do que nunca os professores e os pesquisadores precisam estar atentos sobre esses movimentos, sobre o ensino de música, e que a história está sendo contada dessa forma. Então, como a educação musical se dá fora também das quatro paredes e das escolas específicas de música e do ensino regular. No próximo slide, pode passar, por favor, a gente tem a categoria dispositivos metodológicos. A gente não vai falar delas, mas aqui é a questão de quais foram os métodos, os livros, as cartilhas e os instrumentos musicais, né? Tem um que fala sobre o piano. Então, todos esses a gente vai deixar disponível para uma análise mais aprofundada depois. Então, nós vamos para o próximo slide, que fala do currículo da formação docente. Embora também eu não vá falar de maneira mais aprofundada dessa questão aqui, é importante lembrar que aqui foram encontradas duas publicações e, assim, as duas publicações, as duas comunicações dessa categoria, elas sugerem questionamentos, né, a respeito da história da educação musical. E elas verificam algumas lacunas que foram deixadas em relação, por exemplo, à cultura indígena, em relação à cultura africana, ao uso de alguns materiais didáticos assim, a ausência de trabalhos que abordem isso, que tratem sobre essa temática. Então, aqui a gente já identifica uma das lacunas que sugeriu-se no início do levantamento que poderia ficar, né? E que isso faz parte não somente da história da educação musical do nosso país, mas da educação como um todo, né? E alguns trabalhos refletem, claro, sobre a questão da necessidade profissional e da formação docente, né? Da melhor preparação desses profissionais, principalmente à luz da lei, da 11.769. E como que esse currículo precisa se ajustar ou precisa se readequar para essa realidade sobre o ensino de música, ok? Então, assim, foram duas comunicações. Eu coloquei aqui, inclusive, um questionamento, né? Por que o trabalho do Augusto Fick não está na categoria legislação, né? Porque ele fala muito da Lei 11.769. Ele está nessa categoria, currículo da formação docente, porque ele parte da legislação para fazer uma análise maior a respeito dessa questão da formação do currículo docente. Tanto é que ele destaca que depende muito do professor, essa busca pela qualificação, essa iniciativa dele ter que se preparar e de buscar se enquadrar a esse currículo à luz da lei, para poder atender às exigências não somente da legislação, mas também às exigências aí do mercado propriamente dito. Então, assim, são autores que partem do princípio de que existem desafios políticos, sociais para esse ensino de música, seja na escola específica, seja no ensino regular, e que isso tudo precisa de uma base autoafirmativa. E essa base autoafirmativa, ela se revela, né, através das pesquisas e da reformulação desse currículo a cada instante. Então, por isso que a gente analisou
dessa forma. Eu disse que nem ia falar e acabei falando, né, dessa categoria. Pois bem, pode passar o slide, por favor. Depois nós temos aqui ensino em instituições formais. Então, são trabalhos que foram frutos de pesquisas que tiveram como foco o ensino formal e principalmente atuando na educação básica, desde a rede privada até a rede pública. E fala também sobre a representação da figura do professor de música na rede pública de educação básica. E aqui também vai bem de encontro a um dos meus questionamentos, né? Assim, esse subgrupo, ele trabalhou uma característica muito específica dos trabalhos em estado da arte, que é a questão do qualitativo e do quantitativo, né, sobre o ensino de música no país. E as informações que a gente encontrou nessa categoria chama a atenção para a importância do crescimento das pesquisas, e principalmente nas escolas de ensino formal, ou seja, nas escolas da educação básica, sem tirar, é claro, o mérito da educação das escolas específicas. Pode passar? Aí a gente analisou também, nessa categoria instituições, o ensino não formal. Até aqui, a gente viu como que a educação musical, ela vai, essa análise de todas essas categorias, ela vai tendo como fio condutor a questão da historiografia, como que os registros e como que os documentos apontam subsídios importantes para o pesquisador, para chegar em pessoas, para chegar em documentos, para chegar em acervos e outros objetos que a gente pode utilizar como fontes nessas pesquisas. O ensino não formal foi uma categoria que a gente teve pesquisas aí fora do ambiente, onde a educação musical aconteceu fora do ambiente formal, e foram trabalhos que atuaram sobre uma virtual categoria cursos livres, né? E assim, a gente destacou aqui o curso internacional de férias, o ProArtes, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, porque são publicações que vieram justamente do curso internacional de férias do ProArtes de Teresópolis. Esse curso, ele aconteceu de 1950 a 1989 e teve um processo educativo extremamente importante na formação de educadores musicais, né? Então tem o trabalho de Fernandes e Figueiredo, tem o trabalho também, tem um outro trabalho deles também, né, dos autores, né, Fernandes e Figueiredo, só que que tem como objeto, né, que tem como o foco a origem desse curso de férias, né? Então, um trata sobre a importância do processo educativo na formação dos professores, ou seja, já pegou em andamento, e o outro trabalho trata dessa questão do pioneirismo e como isso influenciou na qualificação dos professores de música que depois foram atuar na educação básica. Isso é muito interessante. Então, assim, é uma categoria que representou esse desbravamento dos cursos livres, então, de ter que sair das quatro paredes, de ter que sair da instituição escola, né? E revelou de maneira muito especial a importância, como eu já falei, da pesquisa historiográfica, no que tange a herança do caráter pioneiro, e, ao mesmo tempo, apura o nosso olhar para esses aspectos da história da educação musical. Pode passar? Essa categoria aqui é a análise historiográfica, mas a gente não vai falar dela aqui, que ela vai ficar disponível depois do trabalho, então a gente pode ir para o próximo slide, que traz um pouco das considerações finais. Bom, no final das contas, né, os dados da pesquisa mostram que muitos trabalhos se utilizaram da história como ferramenta contextualizada a um objeto ou um referencial para abordar outras questões do passado. Portanto, então, assim, já deixa claro, primeiro, que a história da educação musical, ela pode ser uma ferramenta contextualizadora, mas ela é, antes de tudo, um campo de pesquisa. E um campo de pesquisa a ser desbravado, né? Porque até então, muitas das publicações sobre a história da educação musical não estão na área da educação musical, né, propriamente dita. Então, é como eu falei no início,
esse trabalho de levantamento serviu para me mostrar ou para nos mostrar como a gente tem ainda um campo muito vasto para atuar, nós educadores musicais. Então, assim, alguns destaques nessa consideração final a gente precisa lembrar, né? Por exemplo, a questão das lacunas. Falou-se pouco sobre o tema legislação, o que não só sobre a última lei, mas sobre tudo que foi todo o processo histórico da legislação sobre a história da educação musical. Destaco também a falta, né, inclusive foi falado em uma das categorias da história da educação voltada para a questão da música africana no nosso país e da música indígena. E isso foi uma lacuna também identificada. Alguns caminhos ficaram bem claros também, assim, ficaram bem claros não, né? Na época, alguns caminhos ficaram sugeridos pela pesquisa que seriam tendências, né? A própria legislação, como foi lacuna, também deu a entender que com o aumento dos cursos de licenciatura no nosso país e com o aumento das pesquisas, provavelmente isso fechou em 2018, esse trabalho. 2017 a gente fechou esse levantamento. Então, a tendência era que nós tivéssemos ao longo do tempo, e eu já consegui encontrar alguns trabalhos falando sobre essa questão da legislação sobre o ensino de música. Outra coisa também que a gente pode destacar como lacunas é que pouco ou nada se falou sobre a questão da educação musical infantil. E aqui eu digo como um professor da educação musical, principalmente educação infantil, que apesar de a legislação estabelecer que a educação musical ela precisa se dar no fundamental maior, ou seja, do sexto ao nono ano, e também pode ser no fundamental menor, em algumas escolas, e não digo só a que eu estou trabalhando atualmente, mas algumas escolas do Piauí, principalmente as da rede privada, estão trabalhando com a educação musical na educação infantil. E isso não como uma questão de obrigação de cumprimento de lei, mas como uma questão de projeto, para que essa criança chegue lá no primeiro ano, no segundo ano, já com as noções básicas aí da educação musical, né? Parâmetros, gráficos sonoros, né? Com início, a iniciação à leitura na partitura e coisas do tipo. Então, por fim, o resultado desse mapeamento, ele apresentou para a gente, assim, dentro da perspectiva qualitativa, algumas especificações de cada categoria. E no trabalho a gente fez assim, a gente quantificou em cada categoria, falou sobre a característica de cada uma e depois fez uma pequena reflexão a respeito de como que de como que cada ideia, de cada proposta daqueles eixos influi diretamente na educação musical ou na formação de cada professor de música hoje. Então, elas sugerem um ponto de partida em comum, né? Todos esses eixos que a gente analisou sugerem um ponto de partida em comum para a afirmação da história da educação musical, a pesquisa. Então, eu encerro aqui falando sobre a importância desse tipo de trabalho, desse tipo de levantamento, não somente para quem vai fazer pesquisa em estado da arte, mas todo tipo de pesquisa, todas as pesquisas precisam ter como fase primeira, ou lá nas fases iniciais, um levantamento acerca do que já foi produzido sobre aquele tema que você pretende atuar, para que você tenha uma noção não somente da quantidade, mas sobre a questão dos caminhos que aquela temática está tomando. E é isso. Aí a gente tem aí na sequência as referências, mas depois eu deixo o trabalho com o professor Ednar. Despeço, boa noite, e passo a palavra aí para o Adesso. Só um momento enquanto eu faço compartilhamento aqui do meu slide.
Bem, me representar novamente, né? Eu me chamo Aderson Ferreira, né? Também fiz uma pesquisa, assim como os meus colegas, do tipo Estado da Arte, mas recentemente, né, como trabalho de conclusão do curso, né, de licenciatura em música pela Universidade Federal do Piauí. Bem, o tema do meu estudo, da minha pesquisa, é o estado da arte, a percussão nos anais, nos encontros regionais da ABEM, com recorte de 2011 a 2018. O presente estudo trata de uma pesquisa do tipo estado da arte, né, sobre o tema percussão nos encontros regionais da ABEM entre os anos de 2011 a 2018. E o meu interesse, né, na investigação, assim como o professor no início do vídeo falou, né, eu tinha interesse de fazer uma pesquisa-ação, né, uma pesquisa de campo com os alunos, mas devido frente à pandemia, né, se tornou impossibilitado. Sendo assim, uma pesquisa do tipo Estado da Arte bastante viável, né, para esse momento em que vivemos. Enquanto o interesse da investigação, enquanto aluno do curso de licenciatura em música, tendo como estudos práticos a percussão, conhecendo mais sobre cada instrumento, as suas técnicas, também surgiu a inquietação de saber, né, que temas são investigados, né, voltados à percussão. E então surgiu a pergunta motivadora desta investigação, né? E quais temas relacionados à percussão foram estudados e publicados nos encontros regionais da ABEM durante os 7 anos delimitados, e o que eles abordam. Sob a justificativa, né, dessa investigação, que é disponibilizar dados em relação à percussão e sobre os autores dos artigos pesquisados, observar lacunas existentes, né, neste âmbito e dar interpretações das produções levantadas. E tem o objetivo de saber que rumo as pesquisas relacionadas à percussão tomaram durante os 7 anos delimitados. Como eu falei, né, também, como os demais, a minha pesquisa também é do tipo estado da arte. Como o amigo Ricardo falou, as pesquisas do tipo estado da arte vêm crescendo cada vez mais, né, nos últimos 10, 15 anos, com o aumento de cada vez mais de publicações, né, de artigos científicos. Então, esse tipo de pesquisa se tornou mais frequente. E esse tipo de pesquisa tem como objetivo dar um panorama a respeito de um tema estudado. E o ponto de partida na minha pesquisa foi a pesquisa da palavra percussão, um site da instituição, né, da ABEM, voltado na aba dos encontros regionais. E como a professora Camila falou, que o trabalho dela também possuía filtros, né, para não deixar a amostra tão grande, né, de investigação, também podemos classificar como filtros, né, que a palavra percussão, os trabalhos que foram selecionados para essa investigação, tinham que ter a palavra percussão no título, no subtítulo, no resumo ou nas palavras-chave. Então, aí está aí a importância de ter, fazer uma filtragem, né, na investigação, para não se tornar uma investigação tão extensa, e assim poderá levar até a se perder, né, durante a pesquisa. O levantamento das publicações, né, como o próprio encontro sugere o nome, né, os encontros regionais são divididos, né, no site nas regiões Norte, Sudeste, Centro-Oeste, Sul e Nordeste. Então, como os critérios que eu acabei de falar, né, de filtragem, foram encontradas 10 publicações. No primeiro levantamento, né, feito neste trabalho, foi disponibilizar, né, verificar as publicações por ano, onde observa-se, né, a delimitação, que é de 2011 a 2018, em apenas 3 anos vamos ter artigos. Não que nos outros anos não tenham tido encontros ou publicações, porém, não se enquadravam nesta investigação. Então, no ano de 2011, tivemos um artigo, no ano de 2012, 4 artigos,
Aí tem um intervalo, né, para essa investigação de 2013 a 2015, sem publicações, e no ano de 2016, com, com 5 publicações. E aí, novamente, 2017 e 2018, sem publicações. O próximo item investigado foi as regiões e instituições das publicações. Nas 5 regiões, né, tivemos um artigo na região norte, na região sudeste e centro-oeste não houveram publicações, né, para essa investigação, e na região sul, a gente observa que teve o maior número de artigos, com 5 trabalhos, comunicações, e no nordeste com 4. O próximo item levantado é as instituições de educação superior, né, que envolve esses autores, divididos entre pública, privada ou confessional. Dos 18 autores, né, porque são 10 comunicações, mas tem comunicações que tem mais de um autor. Então, dos 18 autores, 10 são oriundos de instituições públicas, representando 77% do total. As instituições privadas apresentam apenas um artigo, 8%, e, por fim, as instituições confessionais apresentam 2 artigos, que é 15%. Sendo assim, podendo se verificar que as instituições públicas têm maioria, né, de publicações de artigos científicos. O próximo item investigado foi a formação e o gênero desses autores. No primeiro, levando em conta a formação dos autores, dos 18 autores, 17 têm formação acadêmica em música, ou música e educação. Dentre elas, graduação, bacharelado, especialização, mestrado e doutorado. E apenas um dos autores não teve formação em música. A autora Martins possui graduação em letras, mestrado em engenharia de produção e doutorado em ciência da educação. Próximo levantamento é o gênero dos autores. Dos 18 pesquisadores, 12 são do gênero feminino e apenas 6 do gênero masculino, configurando assim o dobro de participantes do sexo feminino em relação aos pesquisadores do sexo masculino. Como corrobora a informação a seguir, que também foi apresentada no trabalho da professora Camila, que o Observatório Ibero-Americano traz também esse dado, né? O Brasil é o país ibero-americano com maior porcentagem de artigos científicos assinados por mulheres, seja como autora principal ou como coautora. O Brasil publicou cerca de 53,3 mil artigos, dos quais 72% são assinados por pesquisadoras mulheres. O próximo item levantado foi o gênero das pessoas citadas, né? Foi feito um levantamento, né? Uma tabela com todas as pessoas citadas em cada um dos artigos, totalizando 85 pessoas citadas nos 10 artigos, sendo 44 do sexo feminino e 41 do sexo masculino. O outro item foi o gênero como objeto de pesquisa, onde das 10, 2 pesquisas mostravam 2 pessoas do sexo masculino como objeto de pesquisa, que são eles o trabalho de Prado e Sulpício, de 2012, que trata do ensino da percussão associada aos autores Dalcroze e Orff, no artigo de Cirqueira, de 2012, que trata da relevância do percussionista Naná Vasconcelos para o educador musical. O próximo é a temática dos artigos, onde também foram classificados em categorias, né, para uma melhor análise, né, dos trabalhos, e foram denominados da seguinte forma: a primeira, ensino e aprendizagem, com 5 publicações; a segunda, percussão corporal, com 2 publicações; a terceira, percussionista, com 1 publicação; a quarta, educação não formal, com 1 publicação; e a quinta, música e inclusão, com 1 publicação. Vale ressaltar que, dentre esses trabalhos, eles poderiam estar contidos dentro de mais de uma categoria. Porém, como foi falado, né, no início, pela questão da pandemia, resultando em um período, né, de pesquisa menor de anos letivos,
foi focado, né, apenas no objeto principal, né, no tema principal de cada artigo, e assim fazendo essa divisão desta forma. Na primeira categoria, ensino e aprendizagem, tem um trabalho de exposto de 2016 que tem como a temática a música afro-brasileira na escola, prática coletiva utilizando instrumentos de percussão alternativos, que objetivou o conhecimento de música e da cultura de origem afro-brasileira. No trabalho de Campos e Autotume, tratam de uma pesquisa qualitativa a respeito do grupo de percussão corporal Babatux e do bloco O Passo, onde busca-se observar que contribuições os mesmos podem auxiliar para a performance do instrumentista. Nesse caso, é o que eu acabei de citar, ele também está na categoria ensino-aprendizagem, mas também poderia estar contido na parte de percussão corporal. No trabalho de Prado e Supício, 2012, a pesquisa, que está em fase inicial, discorre sobre as técnicas de ensino de Dalcroze e Kauhoff e busca relacionar as mesmas ao ensino de percussão em grupo. Ainda na primeira categoria, ensino e aprendizagem, o trabalho de Lima e Cabral, de 2016, fazem uma análise sobre o coco de Zambê, de Mestre Geraldo, e a oficina de percussão de ritmos nordestinos no Rio Grande do Norte, onde realizam reflexões a respeito do processo de ensino e aprendizagem, buscando semelhanças e contrastes entre ambos. No trabalho de Fernandes, de 2012, refere-se ao contexto da performance e o ensino coletivo de percussão, com foco na música erudita. A pesquisa propõe a aplicação para o ensino técnico baseado na caixa clara para o estudo dos demais instrumentos da família percussiva, que compõem uma orquestra. Na segunda categoria, que é a percussão corporal, o trabalho de Villechar e Hilary tratam do ensino coletivo através da percussão corporal. O trabalho apresenta um conjunto de atividades musicais desenvolvidas para auxiliar o ensino básico e de teoria musical. O trabalho de Pino, de 2016, relata em seu artigo a sua prática como professor substituto, onde lecionou para uma turma de licenciatura em música na Universidade Federal de São Carlos, localizada no estado de São Paulo. Na oportunidade, o mesmo desenvolveu atividades relacionadas à percussão corporal. Na terceira categoria, a categoria percussionista, no trabalho de Cerqueira, de 2012, trata da relevância do percussionista Naná Vasconcelos para o educador musical. O artigo propõe como objetivo valer-se das peculiaridades do percussionista para contribuir com o melhor desenvolvimento da linguagem musical, destacando a importância do uso da improvisação, da rítmica, expressão e da utilização do próprio corpo como fonte sonora. Na categoria 4, com o trabalho, que é a categoria Educação Não Formal, o trabalho de Macedo e Martins, de 2011, narra a respeito da educação não formal em diversos contextos da educação musical. O trabalho apresenta o desenvolvimento de oficinas de percussão Kizomba, que é um grupo dedicado à pesquisa da percussão experimental, e ao decorrer do trabalho, os autores demonstram como as atividades propostas foram desenvolvidas em 3 oficinas, sendo uma no Brasil, na cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte, e as demais ocorreram em Cabo Verde, localizada no continente africano. Na categoria 5, a última categoria, Música e Inclusão, o trabalho de Oliveira, Nascimento, Júnior e Ambé, de 2012, tratam das experiências dos autores em aulas de percussão, onde tinham como público-alvo crianças de 6 a 8 anos, dentre elas 5 com transtorno do espectro do autismo, e 5 sem qualquer transtorno crônico ou dificuldade de aprendizagem. O trabalho detalha como ocorreram as aulas, descrevendo as atividades propostas e a participação dos mesmos. Chegando nas considerações finais, como pressuposto do trabalho, as temáticas relacionadas à percussão foram várias, dentre elas ensino e aprendizagem, a percussão corporal, percussionista em si, educação não formal e música e inclusão. Sobre o gênero, foi observado que a predominância do sexo feminino
enquanto autoras e equilíbrio de ambos os gêneros em relação à citação nos artigos. Foi observado também como uma lacuna em relação à ausência da mulher como objeto de estudo das pesquisas. Também foi observada a predominância de publicações na região sul e nordeste, seguidos da região norte. As regiões sudeste e centro-oeste não apresentaram artigos na amostragem investigada. Os dados obtidos nessa pesquisa fornecem para a sociedade informações e interpretações relevantes sobre o tema, e assim proporcionando mais uma fonte de informações para o maior conhecimento sobre a área. Então, como podemos observar, tendo como base o trabalho da professora Camila, do Ricardo e, por fim, o meu, em vários momentos eles se conectam, né? Tem metodologias parecidas, né, de investigação, e é esse tipo de pesquisa que o estado da arte proporciona, né, para quem está estudando um tema, né, que pretende fazer uma pesquisa do tipo estado da arte, é uma pesquisa de caráter bibliográfico, como eu falei antes, não era de primeiro plano a minha pesquisa, né, mas como foi por causa da pandemia também uma possibilidade, eu acabei aderindo, né, a fazer uma pesquisa do tipo estado da arte, e é uma pesquisa muito eficaz, pois você trabalha com o que já é feito, né, como vocês podem ver, sobre artigos, né, revistas, fontes documentais, então, poder dar esses conhecimentos, né? Analisar essas informações e retornar através de uma pesquisa também científica para a sociedade. Então, eu encerro aqui a apresentação e retorno a fala para o professor Ednardo. Bom, obrigado, Aderson. Agradeço também a professora Camila, agradeço ao Ricardo, agradeço ao Aderson. Então, aqui a gente cumpre o objetivo desse vídeo, que foi falar um pouco sobre as pesquisas que nós realizamos no núcleo sobre estado da arte. Eu vou terminar logo o vídeo, porque já está bastante longo. A Camila tinha previsto que seria longo, que ficaria longo, e realmente ficou. Mas quem chegou até o fim conseguiu conhecer bem aí as pesquisas que nós pesquisamos, que a nossa articulação com esse tipo de pesquisa, né? E também você pode se sentir inspirado pelo seu tema, seja canto, violão, história da música, seja qual for a área, você pode, a partir do banco de teses, da CAPES, ou até mesmo dos programas do seu estado, no site do programa do seu estado, fazer levantamentos desse tipo, né? Como também usar os anais da ABEM, né, da Associação Brasileira de Educação Musical, como também da ANPOM, ou da Sociedade Brasileira de História da Educação, ou da Revista Brasileira de Pesquisa Autobiográfica. O trabalho da Camila já foi aprovado e será publicado pela Revista Brasileira de Pesquisa Autobiográfica. Eu e o Ricardo também temos um artigo para ser encaminhado para a revista Temas em Educação, e eu e o Aderson estamos fazendo os ajustes também para enviar para uma revista. Então, assim que a gente tiver os links desses trabalhos, a gente vai compartilhar com vocês aqui no canal, colocando no próprio link desse vídeo, que está disponível, né, ficará disponível no canal do Núcleo de Educação, História e Memória. Educação musical, de educação, história e ensino de música, tá certo? Boa noite para todos e obrigado aí pela atenção de vocês. Os resistentes chegaram até o fim desse vídeo. Boa noite, tchau. Tchau. Boa noite a todos.